Jamais esse programa vai renunciar, jamais este âncora vai renunciar, e acho que nesse caso eu falo pelos meus colegas de estúdio, eu nunca falo em nome de terceiros, mas nesse caso creio que sim, a denunciar as iniquidades que há no país e as escolhas erradas que resultam em tragédias. Não, eu não sou do tipo, nunca fui, tenho até a medalha aqui, tem condecoração da Polícia Militar de São Paulo, me honra. Mas eu não vou condescender com a tese dos danos colaterais em nome da segurança pública. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que os criminosos muitas vezes não, usam a população como refém, que é coisa meio típica até de grupos terroristas em outros países. Tudo isso é verdade. Agora, mesmo assim, é preciso que as coisas sejam rigorosamente planejadas e é preciso que os governantes, quando fazem seus respectivos discursos, tomem um cuidado imenso para não acabar justificando mortes assim, como quem não quer nada. Não é? A Polícia Militar do Rio de Janeiro apagou uma publicação na qual criminalizava o adolescente Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos, morto no domingo em uma ação policial na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. O menino estava ali sendo chamado de bandido, como se coubesse a polícia fazer esse tipo de juízo de valor. Não, e que fique claro, ele não era bandido. Né? A Rio de Paz, uma ONG comandada pelo meu querido pastor Antônio Carlos Costa, uma das melhores cabeças do Brasil e uma das vozes mais iluminadas na interpretação do cristianismo, publicou um texto no Instagram. O enterro de Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos, morto na Cidade de Deus, no Rio, domingo, foi marcado pela emoção de muitos adolescentes amigos do garoto que vestiam camisas com a foto do menino e seguravam flores. Eles choravam muito, temos a imagem aí, abraçados uns aos outros, e alguns foram consolados pelas mães e pais. Ao fim da cerimônia, eles jogaram flores sobre o caixão do amigo. A família de Tiago acusa policiais militares pela morte do adolescente. Bom, foi. 3 viaturas da PM ficaram paradas na entrada do cemitério antes, durante e até depois do sepultamento. Parentes e amigos do adolescente, moradores da Cidade de Deus, também foram ao cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá. Eles chegaram em 3 ônibus lotados, gritando por justiça e não atira não, porque matar não é solução. Durante o enterro, muitos fizeram questão de ressaltar que Tiago não era bandido, que estava desarmado e não houve confronto com a polícia. Com a morte de Tiago, chega a 100 o número de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos mortos por armas de fogo, a maioria bala perdida, desde que começamos a contabilizar esses casos em 2007. O nome dele será colocado em nosso mural em memória de crianças e adolescentes mortos por balas perdidas na Lagoa. E a violência policial, nós estamos constatando, está no Rio de Janeiro, está na Bahia. Aqui a questão não é ideológica. Quem governa? Não. A Bahia é governada pelo PT. E lá na Bahia, são 40 mortos em ações policiais entre 28 de julho e 4 de agosto. Deixa eu dizer uma coisa. O governador da Bahia, né, o Jerônimo Rodrigues, que é uma pessoa decente. Conheço o Jerônimo, é uma pessoa de bem. Ele disse: nós queremos prender os suspeitos de crimes. A ordem nossa não é tirar a vida de ninguém. Nós vamos cuidar da polícia, vamos cuidar da segurança pública em seu conceito mais amplo, que é o de direitos humanos. Eu espero que sim, governador, porque esses números não podem ser naturalizados. Esses números são absurdos. Quando menos, eles podem traduzir, não quero fazer um pré-julgamento, mas eles podem traduzir
falta de planejamento. Nós não podemos achar natural que pretos e pobres morram assim, porque a gente diz, é do jogo, é assim mesmo. E aí, quando se reage à violência policial, porque eu já disse aqui, a violência policial, falei ontem, a violência policial é contra a polícia, é contra a sociedade, torna a sociedade mais insegura. Quando se faz isso, a extrema-direita vai para a rua e diz viva a polícia, como se alguém estivesse falando abaixo a polícia. E ninguém está falando abaixo a polícia. O que eu sustento com dados, com números, a partir de uma realidade que eu conheço mais de perto, que é da Polícia de São Paulo, é que quando você controla a violência policial, isso é um dado histórico, você contribui para diminuir a violência e a morte de policiais. Ao passo que se incentiva, ainda que por palavras ambíguas de governantes, a ação destrambelhada, acontece justamente o contrário. A sociedade se torna mais insegura, morrem mais policiais, morrem mais inocentes, morrem mais crianças. Prestem atenção a uma coisa que muitas vezes não, que a extrema-direita faz questão de ignorar, ou então, no fundo até gosta, porque fascistoide gosta, é disso aqui que eu vou falar. Alguém correr um risco brutalmente maior de morrer porque é preto, reproduz o pior, o mais detestável, o mais abominável da sociedade brasileira. Aí se diz, não é porque é preto, é porque essas pessoas moram nessas áreas inseguras que o crime toma conta, é verdade, e, ora vejam, a maioria dos que estão lá são pretos. E aí você não pode fazer assim, fazer o quê? Ações mais organizadas, ações mais coordenadas, mais cuidadosas, ações de investigação. Falar é fácil, fazer é difícil, eu sei. Mas isso não pode ser pretexto para inação. Até porque nós temos instrumentos para diminuir as ocorrências sem condescender com o crime. E as câmeras, junto aos policiais, é fundamental. Isso tem de ser, olha aqui, isso tem de ser uma lei federal, ou uma determinação. Vamos para o Supremo se preciso. Em São Paulo, em curso, nós vimos lá a tal da operação em Guarujá. Há lá 600 policiais envolvidos na Operação Escudo e apenas 8 dos 15 batalhões especiais que atuam na região, e apenas 8 dispõem das câmeras. Não, tem que ser todo mundo. A Câmara protege o policial. A Câmara protege a sociedade. A Câmara privilegia o bom policial. Porque o bom policial, ele não tem receio de a Câmara pegar nada que ele esteja fazendo fora daquilo que seja o protocolo. E não se pode combater o crime fora daquilo que é o protocolo. Porque o protocolo já é feito pensando na repressão ao crime e no risco, sim, de haver um confronto. Quem quer sair do protocolo está querendo fazer justiça com as próprias mãos. E está pondo em risco a sociedade. E está pondo em risco os bons policiais. Porque esse é o caminho, inclusive, para a formação de milícia dentro das corporações policiais. E aí, a questão, insisto, não é ideológica. O governo da Bahia, que é um governo progressista, comprometido com teses progressistas, olha a quantidade, o PT lá sendo reeleito sucessivamente, 2 mandatos de Jacques Wagner, 2 mandatos
do Rui Costa, agora o mandado do Jerônimo. Sim, a maioria da população aprova a eleição, evidencia isso, o governo. Eu nem estou fazendo uma relação direta entre ações policiais, mortes e aprovação do governo. Eu estou falando de uma coisa que é um mal em si, que tem de ser evitado. Não importa se o governo é popular. Não importa. Não é aceitável. Não é moralmente correto. Não é eticamente digno que nós tenhamos uma espécie de reserva de cadáveres para pobres. Nossa, Reinaldo, depois que você virou esquerdista, primeiro que se você acha que eu sou mesmo esquerdista, bom, aí você pode achar o que quiser. Tem gente que acha as coisas, Larissa, ter os dois pés no chão e as duas mãos também, como diria Ivan Less. Esse meu pensamento existe desde sempre. Não, eu não acho que tem que condescender com o crime. A polícia tem de ser firme, não tem que fazer pacto com o criminoso, nada disso. Tem de combater. Agora, os pobres não podem ficar no meio de fogo cruzado. Tudo há de se fazer. Tão importante, deixa eu dizer uma coisa. Tão importante como combater o crime é preservar a vida de inocentes. Não pode haver uma hierarquia de valores aí, porque senão os pobres vão pagar sempre. Ah, mas toda guerra tem efeitos colaterais. Isso não é uma guerra. É uma política de segurança pública. Justamente, se você considerar que isso é uma guerra, aí sim, muita gente vai morrer. E muita gente inocente. Brasileiros, como eu, como você, como quem nos acompanha aqui. Vocês imaginam, e eu imagino, e me dá um nó na garganta, vocês imaginam a dor de uma mãe, a dor de um pai num troço como esse? Sim, quando morre um bandido comprovado, tal, o pai e a mãe sofrem, mas há, Vólio Bene, uma certa compensação, que eu diria, de natureza ali, que um pouco organiza o cérebro das pessoas, dizendo, bom, esse meu filho era mesmo um criminoso. É claro que o pai e a mãe não queriam que morresse, mas é claro que o pai e a mãe contavam com essa possibilidade. E de algum modo, não que vá ficar feliz, mas isso dá uma certa, eu diria, uma pacificação lógica na cabeça desse pai e dessa mãe. Agora, o que acontece num caso como esse aqui de uma criança de 13 anos? Que não tinha nenhum vínculo com o crime. E que viram por algum tempo o nome sendo exposto como criminoso. Não pode ser. Nós não podemos ser o país em que a bala perdida sempre encontra, ou com frequência encontra, um corpo infantil e negro. Se você não se choca com isso, se isso não o constrange moralmente, se isso não o faz perguntar se não há algo a fazer para corrigir essas coisas, eu temo que você já tenha se perdido. Eu temo que você já não esteja mais preparado para viver na plenitude a condição humana. E a condição humana na plenitude supõe a empatia. Supõe colocar-se um pouco no lugar do outro. Supõe tentar entender a dor do outro.
Porque só uma categoria de pessoas é completamente incapaz da empatia. E não se interessa absolutamente pelo outro e jamais vai conseguir viver, ainda que vicariamente, ainda que artificialmente, mas se colocando intelectualmente no lugar do outro. São os psicopatas. Que de resto, a psicopatia mesmo não tem cura. Mas acho que você que me ouve, você que me vê, mesmo você que acha que tem que atirar mesmo, pensa um pouquinho, dê uma chance a si mesmo. Talvez você não seja um psicopata. Tente ver o outro.